Ótimo. Nós já oramos e eu quero ministrar uma palavra nessa manhã. Nós estamos num dia num período, não sei se você percebe, Deus sinaliza que nós estamos num período de mudança. Os pastores tomaram uma atitude inusitada, não é do seu perfil não estar aqui. Nós estamos num ano que há muitas mudanças em curso. Hoje é o último dia desse culto de manhã, não é? Mudanças. E eu quero trazer uma palavra reflexiva para vocês com relação a isso. A necessidade, a dificuldade de mudança. Eu quero fazer isso de uma forma diferente e didática, tá bem? Olhem lá para trás, tem uma tribuna lá atrás. Quero pedir que você vire sua cadeira na direção daquela tribuna, por favor. Vamos bagunçar o ambiente da congregação. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 42. E vamos ler os versículos 5 ao 9. Isaías 42, versos 5 ao 9. Diz assim a Escritura: mensagem do Eterno, o Deus que criou o universo e estendeu os céus, que pôs em ordem a terra e tudo o que cresce nela, que dá sopro da vida aos habitantes da terra, que as vivifica com a vida que dele vem. Eu sou o Eterno, eu o chamei para viver de forma justa e boa, assumi a responsabilidade por você e te protegi, e te enviei ao meu povo para que o trouxesse de volta para mim, e te estabeleci como farol para as nações, para dar início à obra de trazer os demais povos para a luz, abrir os olhos dos cegos, libertar os cativos das masmorras, esvaziar as prisões escuras. Eu sou o Eterno, esse é meu nome. Não faço concessões da minha glória, não endosso os ídolos que não são deuses. Observem, as predições anteriores de juízo foram cumpridas. Estou anunciando agora a nova obra da salvação. Antes que o cenário repentinamente se mude, estou contando a vocês o que vai acontecer. Amém? Eu escolhi uma versão um pouco usual da Escritura para ler esse texto, versão contemporânea, a Mensagem, porque eu gostei muito da maneira que essa versão trata esse versículo. Eu não sei se você percebe, ela dá uma conotação absolutamente pessoal ao texto. É como se Deus falasse com você, como se você fosse, se eu fosse. Obviamente o texto está falando sobre o Messias, que depois veio a ser a pessoa de Jesus Cristo, mas ela também traz uma mensagem criativa ao povo de Jesus Cristo, porque depois que ele sobe aos céus, a obra da salvação, a obra da evangelização está nas mãos do seu povo. Então o seu povo é o seu corpo na terra, o que significa dizer que tudo que Jesus Cristo faz na terra, ele faz pelo corpo, por você, por mim. Também significa dizer que se nós não fazemos, fica sem fazer. Então é muito importante nós entendermos que, como povo de Deus, nós temos a responsabilidade não somente de sermos participantes da família de Deus, estarmos no culto, sermos abençoados, ouvirmos uma boa mensagem que nos ajude a vencer nossas tribulações e problemas, mas cabe sobre nós, enquanto povo de Deus, a responsabilidade de agirmos, de nos
comportarmos como aqueles que levam a cabo as obras de Deus. Porque se nós não o fazemos, nós nos desconectamos dele. Em João capítulo 15 ele fala que ele é a videira, nós somos os ramos. E se nós estivermos conectados a ele, nós frutificamos. Frutificar aí não significa ser feliz, ter uma vida abençoada. Significa produzir a partir da minha vida algo que ele colha, que seja bom para ele, não para mim. Entende isso? Fica claro para vocês? Dar fruto significa que conectado a ele, eu produzo através da minha vida, do meu dia a dia, da família, da criação do meu filho, do meu comportamento no meu trabalho, na minha escola, na minha casa, no meio da minha família, por onde quer que eu vou, não só pelo que eu falo, mas pelo que eu faço, das obras de justiça que eu pratico contra a injustiça que há no mundo. Nós costumamos chamar isso de ministério, de missões, etc. Através de tudo isso, eu manifesto aquilo que Jesus Cristo quer fazer. Mateus capítulo 25, ele falando sobre os justos e os ímpios no final do tempo, diz ele que o Pai se dirigirá aos justos naquele grande dia e dirá: vinde benditos de meu Pai, tomar o reino que estava preparado para vocês desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. E os justos vão perguntar: mas quando foi que nós fizemos isso? E ele vai responder: quando vocês fizeram para um dos injustiçados da terra. Porque eu tinha fome na fome do injustiçado. Então essa obra de pôr comida na boca do faminto, de corrigir a injustiça do mundo, é obra dos justos. Nós somos os justos. Nós precisamos fazer essas obras. O evangelho, igreja, não está para nos fazer felizes, mas para nos fazer frutíferos. O evangelho, a vida da igreja, não está para viabilizar o seu modo de vida, nem o meu modo de vida, mas para nos transformar em instrumentos. A bênção de Deus, a estabilidade da vida, ela vem como uma decorrência da nossa obediência, não como um produto a ser buscado. Nós não vimos para Jesus para que Ele nos melhore, nós vimos para que Ele nos faça sua imagem e semelhança. Sendo nossa imagem e semelhança, automaticamente a bênção do Senhor nos acompanha. Mas ela não é o foco dos crentes, pelo menos não deveria ser, mas muitas vezes se faz. E por quê? Porque nós confundimos o objetivo da salvação. Deus nos chamou para fazer alguma coisa através de nós. Nem todos a mesma coisa, nem todos do mesmo jeito, nem todos serão pastores, nem todos serão diáconos, nem todos farão alguma coisa dentro do salão da igreja, mas sem sombra de dúvida, cada um de nós tem um propósito a ser cumprido na terra e Deus quer nos usar. A mensagem de Isaías fala disso. Eu salvei você. Vocês viram lá? É que a minha versão é um pouco diferente, então vale eu ler. Eu salvei você, e eu protegi você, assumi responsabilidade por você, e te enviei ao meu povo, para que você trouxesse de volta para mim, o meu povo. E também fiz de você um farol para as nações, ou seja, as nações olham para você, e vem algo em você, você chama a atenção, falando do Messias, e eu trago essa mensagem para a sua vida, nessa manhã, como ela foi para o Senhor Jesus, para dar início a trazer os demais para a luz, veja isso. E aí, o profeta Isaías enumera uma série de obras de libertação, trazer para a luz, ou seja, tirar das trevas. Trevas na escritura, irmãos e irmãs, sempre tem a conotação de ignorância. Não é só de demônio, de inferno. Uma pessoa em trevas é uma pessoa que não tem sabedoria. Uma pessoa que vive de forma errada, não porque ela quer, mas porque ela não sabe a maneira certa de se viver. Ela está em trevas. Eu levantei você, diz a escritura, para que você ponha luz na vida daqueles que estão em trevas. Amém? E vai vendo que as demais obras vão acompanhando essa primeira. Abrir os olhos dos cegos. De novo a conotação de trevas.
Quem não vê não tem luz. Quem não vê não sabe para onde ir, não tem direção. E Deus me chama para abrir olhos dos cegos. Terceiro, esvaziar prisões escuras. Gente aprisionada, gente oprimida, gente que não pode ir e vir, que está atada, manietada por causa de obras de trevas. Prisões escuras, prisões de trevas. Quem não sabe e não conhece a vontade de Deus e não anda nela, está em trevas. Não importa se ele se senta no banco de uma igreja. Porque o fruto do evangelho, o fruto da palavra de Deus é uma vida, não é uma atividade. Amém? E por último, ele fala que... por último é esse. Esvaziar as prisões escuras, libertar cativos das masmorras. Isso, a última é libertar cativos das masmorras. Deus fala conosco sobre uma geração de pessoas que habita em prisões escuras. E ele começa a dizer que ele está para fazer uma obra de revelação da sua glória, que não é a glória de deuses, que não é a glória de homens que se transformam em deuses, mas é a sua glória. E as predições anteriores de juízo já se cumpriram, profecias se cumpriram, e agora eu vou começar a anunciar palavras novas. E é aqui que eu quero chegar com você. E é necessário que esse servo do Senhor, seja eu e você, seja quem for, esteja atento para as coisas novas, entende isso? Coisas novas, diga comigo, coisas novas. Essa manhã nós estamos diante de coisas novas. O Adriel está ministrando a palavra de um jeito novo. Nós bagunçamos a ordem, viramos as cadeiras ao contrário, mexemos no nosso conforto, num padrão mental. Todos os domingos você chega aqui, está tudo do mesmo jeito, hoje está ao contrário. Nós fizemos algo novo, nós nos libertamos de uma tradição. Entende isso? Nós nos movemos, os pastores fizeram uma coisa nova, vamos embora, vamos sair, vamos orar. Para onde? Não interessa para ninguém, só nós. Como assim? Como assim? A gente paga o salário de vocês. Não interessa, eles são dos Senhor, eles não são nossos. E eles fazem uma coisa nova. E quando eles fazem uma coisa nova, todo mundo tem que também fazer uma coisa nova. Porque nós temos que nos adaptar ao novo. Porque eles abrem um buraco ali em cima e os outros pastores têm que preencher. Entenderam? Sempre que Deus se move para fazer uma coisa nova, há efeitos em cadeia que nós nunca sabemos como serão. Sempre que você se posiciona de uma maneira nova, você também promove mudanças na sua vida. Sempre que você muda de atitude, de comportamento, de pensamento, você abre espaço para as movimentações de Deus na sua vida. Por isso que não há evangelho se não há mudança. Por isso que a característica da conversão se chama arrependimento, significa pender para outro lado, ou seja, mudar. A principal evidência de que o evangelho entrou em você é que mudanças começam a acontecer na sua vida. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, sempre que alguma coisa fica velho em nós, não é um bom sinal. Sempre que nós começamos a perceber uma dificuldade para mudar, que algo está nos dominando, que está nascendo uma tradição em nós, nós estamos diante de um possível problema espiritual, porque Deus não é tradicional. Diga isso comigo, diga, Deus não é tradicional. Diga assim, igrejas são tradicionais. Entidades públicas são tradicionais. Famílias são tradicionais. Mas Deus não é tradicional. Nunca foi. Nunca será. Ele sempre é novo. Amém? Essa é uma ideia que nos confronta. Porque nós estamos mais ligados a todas estas coisas da vida que eu citei do que a Deus. Porque muitas vezes nós só conseguimos enxergar Deus através destas coisas da vida, dessas instituições, da família, da igreja, das convenções sociais. Porque nós enxergamos o mundo e a vida, porque nós nos adaptamos a ela segundo essas coisas. Quantos de nós não nos parecemos com os nossos pais? Quantos de nós, depois de amadurecermos e nos tornarmos adultos, simplesmente reproduzimos a mesma natureza dos nossos antepassados? Mas a pergunta é, quem foi que disse que era isso que nós tínhamos que fazer? Por que é que você assumiu isso?
Como eu posso ter tanta certeza que eu tinha que ser desse jeito? Porque eu escolhi um modelo, o meu pai, o meu avô, os homens da minha família, sei lá quem. E esse modelo me domina sem que eu perceba. E depois que ele me dominou, mesmo que Deus fale, eu vou ter resistências à mudança. E eu costumo dizer uma frase, ninguém se chateia comigo. E eu vou dizê-la aqui de novo. Quanto mais velho, mais difícil de mudar. Quanto mais velho você fica, mais difícil de mudar. Porque as tradições se arraigam em você. E você é capaz, e eu também, de abandonar aquilo que é de Deus e que é novo, por causa daquilo que é velho em nós. Não é o privilégio de alguém, é uma natureza do ser humano. Por isso, quando Deus precisa mover o cenário, como diz o texto, observem, antes que o cenário repentinamente mude, estou contando a vocês o que vai acontecer. Então, um Deus que muda o cenário precisa de pessoas que mudem junto com Ele. O Deus que quer que você seja como Ele quer, precisa que você acredite no que Ele quer junto com Ele. Se Deus quer mudar a tua natureza, se Deus quer mudar o teu lugar de habitação, se Deus quer mudar a tua personalidade, você precisa abrir-se para essa mudança. Senão Ele quer, mas você não quer, resultado, não há mudança. Mas se Ele quer e eu também quero, eu mudo, porque é o poder dEle que atua sobre a minha vida. Não é que Ele não tenha poder de mudar sem mim, mas é porque toda obra na terra, a obra da redenção, a obra da edificação é feita em parceria. Deus decidiu usar os homens. Não é que Ele se limitou a nós, mas Ele decidiu que essa obra seria feita através do seu corpo, a igreja. Então Deus se permite esperar por nós. Aleluia. Deus se permite esperar por minha vida, por sua vida, por nossas dificuldades. Ele não tem problema com o tempo. Se essa geração passar e as coisas não acontecerem, Ele espera pela próxima. Você entende isso? Se nós não dermos conta daquilo que Deus está querendo fazer, Ele não tem problema com isso. Ele nos espera morrer e põe nossos filhos no lugar. Ele já fez isso. Lembram-se de Israel, que não o ouviu no deserto quando Ele queria libertá-los do Egito que estava neles? E Ele disse, basta, não vou mais tratar com vocês. Eu vou esperar pelos filhos de vocês. E vocês vão caminhar no deserto até morrer. Porque vocês se enrijeceram. Porque a cada mudança que o caminho do deserto trazia, faltava carne, faltava água, faltava alguma coisa, cobras vinham picá-los, eles murmuravam de Deus e lembravam do Egito. Leva-nos de volta para o Egito, pelo menos lá tinha panela de carne. E Deus foi suportando, mas no momento Ele disse, chega, chega, vocês são uma geração irreconciliável, chega, eu vou deixar vocês morrerem naquilo que vocês amam. E vou esperar para tratar com os filhos de vocês. E 40 anos se passaram. Irmãos, não pensem que Deus pode passar de você. Ou de mim. Não pense isso, porque pode. Quando nós nos aferramos a coisas dessa vida, nós podemos perder aquilo que Deus tem para nós. Venha comigo até o Salmo 32. Salmo 32. Vamos ler somente os versículos 8 e 9, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob minhas vistas te darei conselho. O Senhor promete falar com cada um dos seus filhos. A palavra de Deus aí nos dá a segurança de que Deus sempre terá uma palavra para nos guiar. Amém? Essa palavra é certa para qualquer homem ou mulher que queira andar na presença de Deus. Eu vou guiar você. Aquilo que você não sabe, eu te ensino.
aquilo que você não entende, eu te explico. Entende? Peço ao Espírito Santo que essa palavra caia em nossos corações, em forma de consolação e fé nessa manhã. Porque cada um de nós precisa da palavra de Deus. Individualmente e coletivamente nós lutamos, irmãos e irmãs, contra aquilo que nos prende, masmorras eternas, escuridão, trevas de ignorância, áreas de nossa vida que precisávamos de um rompimento e não sabemos como fazer, sentimento que muitas vezes habita dentro de nós de que tem algo mais, mas nós não sabemos como chegar a esse algo mais de Deus. Um desejo no nosso coração de sermos melhores, mas não conseguimos ser essa pessoa melhor. O Senhor olha para nós e diz: eu vou instruir você. E eu também vou ensinar você o caminho para você alcançar aquilo que eu espero da sua vida. Assim também como igreja, que somos levados por Deus a sermos os instrumentos da sua obra na nossa geração. Deus fala que quer nos usar. Quando Ele muda o cenário, Ele quer que a sua igreja esteja pronta para aquilo que Ele vai fazer num determinado momento, num determinado lugar, numa determinada geração. Só que nós precisamos estar atentos àquilo que Deus nos instrui. E aí no versículo 9, o salmista Davi nos diz assim: portanto, coloque seus olhos lá, não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. Quando Davi exclama profeticamente a palavra de Deus: eu vou te ensinar você, eu vou instruir você, eu vou caminhar com você até você chegar onde você precisa ir, automaticamente após ele faz uma consideração importante. Mas para que isso aconteça, não sejam como um cavalo ou como uma mula. Observe, irmãos, não está falando de uma pessoa, não está falando de uma possibilidade. Davi está afirmando que diante da instrução de Deus, daquilo que Deus quer mover, do novo de Deus, diante de um tempo de mudança, escute isso, diante de um tempo de mudança, nós podemos ter o mesmo comportamento desses animais. Eu nunca montei um animal desse, mas também não preciso fazer isso para saber como funciona, não é? De que o cavalo ou a mula ou outro animal equino, que precisa ser dominado por aqueles instrumentos na boca, ele tem a tendência, dependendo da sua índole, de resistir o governo daquele que está sobre ele com a rédea. E ele faz isso endurecendo o pescoço. A rédea puxa esquerda, ele fala direita. E a palavra de Deus diz: tu não é assim não? Tu não é assim não? A mudança de cenário está dizendo para, e você fica andando. Deus diz descansa, você continua trabalhando. O teu corpo diz você não vai aguentar, e você passa do limite. O Senhor diz isso está te fazendo mal, e você não abandona. Deus diz se você continuar assim você vai destruir teu casamento, mas você não dá ouvido. Entende? É exatamente isso que a palavra está dizendo. O Senhor quer nos usar, mas para nos usar, Ele precisa nos mover. Ele precisa mudar alguma coisa que está atrapalhando. Por quê? Porque sem Ele, nós estamos sempre em trevas espirituais. Ou seja, não é demônio, é que nós não conseguimos ver o que não está bem. Nós não conseguimos saber o que nos atrapalha. Nós não conseguimos perceber o que nos prejudica. Então quando nós nos liberamos e falamos Senhor, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, e Ele movimenta e nós obedecemos, então as mudanças que precisam acontecer começam a ser levadas a cabo. Então o nosso movimento transforma nosso entendimento, e Ele que sabe todas as coisas vai posicionando o seu povo, vai posicionando nossa vida, e nós vamos então caminhando com Ele e atingindo os objetivos que Ele quer de nós.
Ô irmãos, nós temos caminhado e pedido isso ao Senhor, que o Senhor levante no Brasil uma igreja que se movimente. Nós temos lutado por uma geração de líderes que se movimente. Deus tem falado conosco, eu citei isso, acho que foi domingo passado aqui, preparem uma nova ordem de ministros. E a pastora até falou para mim, olha, eu quero que você fale mais comigo sobre o que é essa nova ordem de ministros. E eu estive conversando com ela lá na casa deles essa semana, explicando um pouco disso, porque quando a Bíblia fala de nova ordem, ela fala de uma nova mentalidade. Porque ordenar quer dizer estar debaixo de um alinhamento. Entenderam? Estar em ordem significa estar alinhado. Com o quê? Com uma mentalidade, com uma crença, com um jeito de se comportar. Alguém do exército que está numa ordem do exército, ele tem um jeito de vestir, um jeito de se comportar. 2 semanas atrás eu fui com meu pai aqui no Teixeirão assistindo o jogo da Copinha, cheio de gente, América e Flamengo. E uma cena me chamou a atenção. Começou a tocar o hino nacional. E aí o pessoal fica hesitando, fica de pé, não fica? Aí eu fiquei em pé, meu pai. E aí o pessoal vai ficar tipo assim, o outro levantou, vou levantar também, né? Mas uma dúvida, ficar para quê? Uns ficaram sentados, outros ficaram conversando. Mas na minha frente, uns 4, 5 degraus para baixo, um jovem rapaz, aparentando 20 e pouquinhos anos, na hora ele ficou de pé assim, cantou o hino do começo ao fim, olhando para a bandeira. Eu falei, esse cara fez exército. Tenho certeza, não precisa ser profeta. Por quê? Porque esse cara está alinhado debaixo de uma ordem. Porque quando ele foi lá para o exército, para o tiro de guerra, ensinaram ele amor à pátria, amor à bandeira, amor ao hino, o valor disso, e hoje ele põe isso num lugar especial na vida dele. Os demais, a maioria dos demais, não estão alinhados com aquela ordem. Então quando ele posiciona daquele jeito, eu olho para ele e digo, militar, porque ele está alinhado. Vocês estão entendendo isso? Então a pergunta é, nós estamos alinhados com o quê? Se hoje nos pedirem para fazer alguma coisa do reino de Deus, nós fazemos o quê? Sabe como você descobre com o que você está alinhado? Com tudo que você traz do passado para o presente. Comportamento, atitude, maneira de pensar, aquilo que nós colocamos em lugar de destaque e que valorizamos, demonstra a nossa ordem. Portanto, se Deus quer fazer uma coisa nova, e a maneira que eu estou alinhado é velha, não adianta eu me posicionar, porque eu não vou fazer o que Deus espera, eu vou fazer o que eu já acredito. Então, se Deus vai me usar numa nova ordem, eu preciso permitir que Ele me remodele e me realinhe com esse novo. Entendem isso? A Escritura diz que Jesus Cristo, a Escritura diz em Hebreus, ele não era sacerdote segundo a ordem de Levi, mas ele era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Significa que Jesus Cristo não tinha nada a ver com bata, com peitoral, com sangue, com entrar com bacia. Não era esse o jeito dele atuar. Ele era diferente, uma outra ordem. Então Jesus Cristo não opera na terra dentro do templo, ele não entrou nenhuma vez lá, ele não tinha nada a ver com aquilo, porque a mentalidade de Jesus, a visão que ele tinha, não era igual à daqueles homens. Então ele fez tudo fora do templo e não dentro do templo, porque o que estava dentro do templo estava comprometido. Se Deus quer mudar alguma coisa na terra, ele muda a mente das pessoas, e para mudar a mente de todos nós, ele precisa promover mudança. Se não há mudança, nós nos enrijecemos. E eu quero dar a vocês 3 chaves de entendimento. Se você quer mudanças na sua vida, se você quer crescer com Deus, se você quer permitir que Deus leve você a um patamar maior, se você quer ser instrumento nas mãos de Deus, você precisa pôr atenção naquilo que você faz, naquilo que você é, naquilo que você entende. Lembre-se, a chave está no entendimento. Diga comigo, a chave está no entendimento. Diga outra vez para você decorar. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento. Adriel, quando é que eu me transformo numa mula? Quando eu paro de pensar e simplesmente reajo aos instintos. Vou dar um exemplo para vocês.
Alguém me cite, por favor, um dos motivos de oração de missões que a Patrícia falou. Você não vale, nem vocês. Só vocês aqui. Me citem um motivo de oração que foi dado hoje cedo. Saída pela esquerda. Óbvio, se é missões, nós oramos pelos missionários. Eu falei de motivos. Foi o último, está mais fácil de lembrar, né? Tem o Butão, tem o Silas e a Ioná. Mas sabe o que acontece? Eu fiquei observando. Sabe o nome daquilo que ela fez ali em frente? Tradição. Ninguém mais presta atenção. Se hoje é um culto de missões, por que nós ficamos cantando tanto tempo sobre arrependimento, sobre glória de Deus? Por que nós não começamos desde o primeiro momento falando de missões, não cantamos música nenhuma? Por que ao invés de simplesmente falar para você lembrar que você não vai lembrar, eu duvido que alguém aqui vai orar essa semana por algum motivo que ela falou. Eu duvido, eu não tenho medo de pecar. Você não vai nem pensar, você vai pensar nos seus problemas, nas contas que você tem para pagar, você vai pensar nos problemas dos seus filhos. Aliás, a maior parte dos motivos que te traz a um culto de domingo são esses. O teu bem-estar, não os missionários. Porque isso se chama tradição religiosa. Então, ao invés de comprometermos vocês com uma mentira, porque vocês disseram que vão orar e não vão, por que nós não gastamos essa manhã orando por missões? Porque a tradição da Iamir Rio Preto diz que o culto de missões é assim. E a nossa mentalidade já está alinhada com isso. Então a gente ouve, repete todo mês, mas nada se move. Não há movimentação. Você precisa entender que tudo na sua vida que você quer a operação de Deus, tem de haver movimento. Ele fala, você ouve e obedece. Quando falta entendimento, nós passamos o culto cantando arrependimento quando o tema era missão. Nós não estávamos nos arrependendo, a não ser o Fernando, talvez, que estava inspirado ali. Eu não me arrependi de nenhum pecado essa manhã, irmãos. Porque Deus não estava falando sobre arrependimento. Então por que nós cantamos por arrependimento? Por que num culto nós cantamos músicas com 6 temas diferentes, sem sequer nos movermos em nenhum deles? Por causa da nossa tradição. Toda vez que nós estabelecemos uma tradição, entenda isso. Eu quero então dar 3 chaves, deixa eu fazer direito. Quero dar 3 chaves de sabedoria para você se movimentar em Deus. Amém? Para que venha sobre sua vida tudo aquilo que Deus quer de você, sua família, seu ministério, seu chamado, áreas de sua vida que precisa mudar. Entenda algo, tem coisas na sua vida de família, de alma, que não vão mudar enquanto você fica clamando e pedindo. Elas vão mudar quando você se posicionar em Deus. Eu não lembro para quem foi, mas essa semana eu estava falando para alguém sobre pecado. Quem foi, Gisele, que eu estava falando, que começou a falar sobre pecado, confessar pecado? Eu falei, filho, escuta isso pode ser uma bênção para você também. Deus não te chamou para lutar contra o pecado, porque é uma luta perdida. Você não vai vencer. Ele morreu na cruz e falou, está consumado. Ele ganhou a luta pelo pecado. Ele ganhou, não você. Ele não te chamou para viver lutando contra o pecado. Quando você luta contra o pecado, o nome que gera é legalismo. Porque qualquer coisa que você vence, como você pode errar nisso? Que absurdo! Pecadora. Porque quando eu acredito que foi o meu esforço que venceu o pecado, isso gera vaidade. Mas quando eu me concentro no que Ele quer, eu não ando no pecado. Porque a minha mente, o meu coração estão conectados, eu não tenho nem tempo. Mas quando você contempla o mundo a partir das suas vontades, o pecado fica à mostra para você. Ele é o que define você, ele é o objetivo. Então você vive lameado de pecado. Mas quando você aceita andar com Deus, escute, você precisa aceitar andar com Deus.
Não é dizer que anda, mas no fim das contas fazer o que você quer. Você precisa submeter-se a Ele, ouvi-lo e obedecer, porque ao você se alinhar com a ordem de Deus, você não anda no pecado. A nossa santidade não é produzida por esforço, a nossa santidade é produzida por obediência. Amém, igreja? Vocês sabem que eu e a Gisele lidamos com muitos líderes, com treinamento, com sustentação, com pastoreio de líderes. Sabe o que eu percebo? Líderes que tropeçam começaram a ter muito tempo para viver sua própria vida. Em geral, o tropeço de líder vem com o crescimento da igreja que ele pastoreia e melhora da vida financeira, geralmente. Porque gera um contentamento. Como Davi, em 2 Samuel, que diz... agora esqueci, primeiro Reis, que diz que no tempo dele sair para a guerra, ele falou, vou ficar no palácio. E aí o que ele contemplou foi uma mulher bonita, a qual ele tomou para si em adultério e matou o marido dela para poder ficar com ela. Porque ele tinha que estar na guerra, mas resolveu ficar em casa. Amém? Então, entendimento é a chave. Então, 3 chaves que podem ajudar você a alcançar esse desenvolvimento espiritual e esse obedecer do Senhor. Primeiro obstáculo, apego a tradições. Diga comigo, apego a tradições. Por que as tradições são um problema para nós? Porque onde há uma tradição, não há pensamento. Pode escrever isso. Onde há tradição, não há pensamento. Se a tradição disse que é assim, eu não me importo mais em saber se precisa ser diferente. Porque eu acredito que Deus fez de um jeito uma vez, Ele vai fazer a vida inteira do mesmo jeito. Me lembro que há vários anos atrás eu era pastor aqui em Rio Preto, e nós começamos a viver uma movimentação de Deus no culto, maravilhosa, poderosa. E nós não conseguimos terminar o culto, porque depois da mensagem havia um clamor e gente se arrependendo. E então eu chegava e falava, irmãos, olha, quem precisa ir embora? Porque tem gente que precisa tomar ônibus, eu sei, precisa tomar ônibus, tem hora, vai acordar cedo no outro dia, tudo bem, mas você não pode me obrigar a limitar todo mundo pela sua necessidade. Eu falava, irmão, vai com Deus, mas nós vamos ficar aqui. Mas tinha irmão que ficava virado, porque eu não dei a bênção apostólica. Aí não riam não, tá? Porque eu sei que tem gente aqui que é assim também. Se a pastora não me der a bênção apostólica, eu não vou viver bem a minha semana. Por quê? Ela não é sacerdote sobre a sua alma. Nós não temos mais sacerdotes, nós somos de uma outra ordem. A Escritura diz que na igreja todos nós somos sacerdotes. Ela não é melhor que nós, ela não tem um poder para me abençoar. Só Jesus tem. Quem tem que buscar a bênção apostólica sou eu. Mas essa é a tradição católica, da qual a maioria de nós culturalmente vivemos. Então nós pegamos a tradição do catolicismo e incorporamos na igreja evangélica. Mudou a cara, não tem mais batina na minha mente do mesmo jeito. Nós fazemos disso aqui um catolicismo renovado, com o nosso culto de domingo e a nossa bênção apostólica. Aí se eu não recebo a bênção apostólica, eu acredito que a minha semana não vai ser boa. Porque na verdade eu ainda sou católico. Muitos crentes ainda são católicos, porque ainda vivem na tradição do catolicismo. Porque quando há tradição, eu não preciso me mover. Leiam esse texto comigo, 2 Reis, capítulo 18, versos 1 a 4. Segundo livro de Reis, no Antigo Testamento, capítulo 18. No 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Este rei fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai.
removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. Fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Irmãos, esse jovem rei fez um empreendimento de renovação espiritual em Israel. E quando ele fez isso, ele começou a tirar todos os elementos de idolatria que haviam no seu povo, no meio do seu povo. E o último elemento que ele tirou, não sei se você percebeu no final do capítulo 4, foi uma serpente de bronze. Essa serpente de bronze, ela tinha sido confeccionada mais de 500 anos antes. Ou seja, o mesmo período da história do Brasil, para você ter uma ideia. Como se essa serpente, se fosse brasileira, tivesse sido feita lá no Brasil colônia, quando os portugueses vieram para cá. Quando ela foi feita? Alguém se lembra? Por que Israel fez uma serpente de bronze? Lembram-se quando o povo de Israel estava andando pelo deserto e serpentes começaram a picá-los e eles morriam do veneno? Moisés orou ao Senhor e disse: Senhor, o que nós fazemos? Deus falou para ele: faça uma serpente de bronze, levanta numa haste. E todo mundo que olhar para a serpente vai ser curado. Ele fez, Moisés fez imediatamente, levantou a serpente, pendurou a serpente e deu a palavra. Todo mundo que olhar vai ser curado. O povo picado ia, olhava, era curado. Até que as serpentes que estavam picando eles foram embora. Quando elas foram embora, graças a Deus, o povo do Senhor foi liberto. Mas agora o que faz com a serpente? Eles não sabiam o que fazer. Talvez alguém disse: deixa aí pelo caminho, nós estamos no deserto. Mas alguém falou: não, vai que a gente precisa de novo. Vai que venha outra serpente. Mas não veio mais serpente. Sabe o que aconteceu? Aquela serpente foi tirada de lá e eles continuavam vendo Deus na serpente. E o tempo foi passando e não precisava mais da serpente. Mas como um dia Deus tinha estado na serpente, para eles ela era sagrada. Sabe o que eles fizeram? Eles construíram um altar para a serpente. E começaram a queimar incenso e adorar a Deus através da serpente. 500 anos. Geração após geração. 5 gerações depois não tinha nem cobra mais naquele lugar. Mas essa foi a cobra que um dia Deus usou. E nós também somos assim. Nós acreditamos que tudo que funcionou uma vez vai funcionar para o resto da vida. Nós acreditamos que um sistema que funcionou uma vez vai funcionar sempre. Nós acreditamos que os cultos têm que ser todos iguais. Que as escolas têm que ser todas iguais. Que as orações têm que ser todas iguais. Nós não temos entendimento, irmãos. Precisamos de entendimento. Você nunca se faz perguntas do tipo: por que nós oramos de olho fechado? Está na Bíblia? Alguém sabe de onde que veio? Você acha que Jesus orava de olho fechado? Por que nós batizamos as pessoas de batina branca? Jesus ensinou? Algum apóstolo batizou alguém de batina branca? Por que nós fazemos isso? Quando nos falta entendimento, preste atenção, nós repetimos as coisas sem nos perguntarmos por quê. Vale a pena? Deus ainda quer? É necessário? Porque nós acreditamos que a tradição é sagrada, mas a tradição não é sagrada. Então, se nós queremos crescimento espiritual, se nós queremos desenvolvimento de fé, se nós queremos atingir aquilo que Deus quer da nossa vida, e como igreja, nós precisamos entender que nós não podemos ser um povo apegado a tradições. Tudo aquilo que não funciona, irmãos, tem que ser deixado para trás. Nós não precisamos repetir as mesmas coisas sempre. Porque o cristianismo não é uma liturgia, o cristianismo é uma vida. O cristianismo não é o que nós fazemos aqui agora, o cristianismo é o que nós fazemos depois que nós saímos por aquela porta. Não tem nada a ver com aqui, tem a ver com lá. Como você é dentro da sua casa, como você é no seu ambiente de emprego, andando pela rua, dirigindo seu carro. Essa semana eu fui fechado por um cara com um peixinho no carro. Eu falei: Pai Senhor, irmão. Mal educado. Porque para ele o peixinho fala do que ele é, mas para mim o jeito que ele dirige fala do que ele é. Aleluia não, Cidinha. Misericórdia. Entenderam?
Por quê? Porque a tradição diz que se ele for no culto de domingo e o pastor der a bênção apostólica, na segunda ele está abençoado. Aí ele sabe o que ele faz? Ele faz o que dá na cabeça. Porque esse é o efeito do apego a tradições. E eu digo para vocês, a ordem da qual nós viemos é tradicional. E ela enrijece o mover de Deus. E Deus está querendo levantar ministros de uma nova ordem. Você, eu, cada um de nós. Mas para isso, nós precisamos quebrar as serpentes de bronze, as neustãs da nossa vida. E dizemos, Senhor, faça o que o Senhor quiser fazer. Muda no meu caráter, na minha personalidade, o que o Senhor quer mudar. Se o meu padrão de ser marido é uma neustã, é uma tradição da minha família, e isso não faz bem a minha esposa e meus filhos, eu vou ser um marido novo. Eu vou abrir minha personalidade, eu vou abrir meu caráter, eu quero ser outra pessoa. Eu não vou ser aquilo que a tradição diz que eu tinha que ser. Se o movimento que o Senhor quer da minha vida, do meu chamado, do meu ministério, não é nada do que eu esperava fazer, Senhor, eu vou entregar minhas neustãs. Eu vou entregar, Senhor, todas as minhas tradições, expectativas humanas. Se nós queremos ser ministros de uma nova ordem, nós precisamos entregar ao Senhor todo o apego a tradições. Sabe por quê? Porque Deus sempre pode nos surpreender com algo novo. Coisas novas precisam de mentes novas. Vinhos novos precisam de odres novos. Não deixe o tempo passar e enrijecer o teu odre, a tua mentalidade, o teu entendimento. Renove-se nesses dias. Amém? Segunda chave de entendimento, segundo bloqueio que pode impedir que nós atinjamos o nosso desenvolvimento, a nossa estatura espiritual: resistência a mudanças. Quero ler outro texto com vocês. Diga comigo, resistência a mudanças. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, livro anterior do que você está. Nesse texto aparecem dois personagens importantes. Um se chama Obadias, um copeiro do rei, mas que era um homem cheio de temor de Deus, mas que vivia num ambiente de pecado, de idolatria, que era o palácio do rei Acabe. Mas esse era um homem, Obadias era um homem que resolveu proteger os profetas. Ouça isso. Obadias resolveu proteger os profetas num tempo em que a religião estava matando os profetas. E como Obadias fazia isso, ele os colocou em cavernas e levava pão e água para eles, até que o tempo do Senhor viesse. Ele os sustentava com pão e água. E Deus mandou ele ir ter com Elias. Eu estou resumindo para você para não ler um texto muito longo. Enquanto Jezabel e Acabe, que eram os reis, perseguiam Elias e Elias estava escondido, Obadias foi ter com ele. Então, quando eles estavam conversando, Elias lhe diz o seguinte, verso 7. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias, reconhecendo-o, prostrou-se com o rosto em terra e disse: Tu és meu senhor Elias? Ele respondeu: Sou eu. Então vá lá dizer para o teu senhor, ou seja, para o rei: Eis que aí está Elias, ou seja, Elias está chegando. Sabe por quê? Porque o apelido de Elias no reinado de Acabe era perturbador da nação. Elias mandou Obadias fazer assim: vai lá avisar o rei que eu vou chutar suas tradições. Eu vou chutar suas idolatrias. Aí Obadias responde, verso 9: Em que pequei para que entregues o teu servo Acabe para que ele me mate? Ou seja, Obadias falou: você está querendo que eu vou dizer isso para o rei? Ele vai me matar. Mas por quê? Observe o argumento de Obadias, verso 10. Porque assim como o Senhor vive, o teu Deus, não houve nação nem reino onde meu Senhor não mandasse homens procurar você, dizendo eles, aqui não está. Ele fazia a eles jurar que aquela nação que não, aqui não está. Ele fazia jurar aquele reino e aquela nação que te não haviam achado. Agora você me diz, vai dizer ao teu senhor, Elias está aqui? Olha o verso 12. Poderá ser que, apartando-me eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde. E vindo eu dar novas a Acabe, não achando ele, ele me matará.
Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor desde a minha mocidade. Qual era o medo de Obadias? Morrer, muito bem. Mas qual era o medo dele na questão de morrer? Que ele falasse para Acabe, Elias está aqui. E quando Acabe fosse, Elias não estava mais ali. Elias já estava lá. Porque ele sabia que Elias, Obadias conhecia o caráter dos profetas e sabia que Elias não se movia nem pelo que ele mesmo, Elias, falava, nem pelo que o rei queria e nem pelo que Obadias pensava. Ele sabia que Elias era movido por Deus e que a qualquer momento Deus poderia mudar alguma coisa. Irmãos, se nós vamos andar no Espírito, nós precisamos entender que a qualquer momento Deus pode mudar alguma coisa na nossa vida. A qualquer momento, Ele pode nos fazer entrar num tempo de transição, num tempo de mudanças, Ele pode nos mover daqui para lá, Ele pode tirar você do teu emprego e pôr em outro, Ele pode aumentar ou diminuir tua renda, Ele pode te mover de cidade, Ele pode te mandar falar ou te mandar calar, porque Ele sabe o que deve fazer, e quando eu consigo me submeter a isso, eu cresço. Porque o governo de Deus sobre a nossa vida faz com que nós entremos pelos caminhos que vão nos edificar. O governo de Deus sobre as nossas vidas expõe a cada um de nós aquilo que nós precisamos ser tratados. Entendam isso, nossa alma, preste atenção, nossa alma sempre vai nos fazer ir por caminhos confortáveis, irmãos e irmãs. Nós não queremos mudanças porque as mudanças nos metem medo. Nós corremos de mudança porque nós temos medo da instabilidade. Eu conheço pessoas que estão há anos num só emprego e todo mundo olha e fala, meu Deus, que coisa bonita, 30 anos no mesmo serviço, que bonito, poderia ter melhorado, ganhado mais, não mudou de emprego, de medo de ficar sem nenhum. Passou a vida escravo de uma empresa, muitas vezes, ganhando um salário desse tamanho, porque não teve coragem de estudar e de arriscar. Medo. Medo. Eu tenho observado que, já falei isso aqui para vocês e repito, que na nossa geração está diminuindo o número de pessoas que querem ser missionários. Sabe por quê? Medo. Medo de passar fome. Medo de ficar longe do papai e da mamãe. Medo de não governar mais a vida, de não ter dinheiro para os luxos. Medo. Somos uma geração que tem medo. Cantamos essas músicas aí de que nós confiamos em Deus, mas mentimos. Mentimos todo domingo. Porque quando Ele quer nos mover, nós não saímos do lugar. Quando Ele fala, vai lá pedir perdão porque você errou, nós não vamos. Aí vimos aqui no domingo e cantamos e choramos, só para aliviar nossa consciência pesada, mas naquilo que precisamos mudar, não mudamos. Porque nós sabemos que toda mudança nos expõe. Toda mudança sempre nos exporá ao novo. E a carne não quer o novo, quer o velho da tradição que já deu certo. Eu não sei se existe ainda, mas havia uma igreja aqui em São José do Rio Preto que tinha um relógio pendurado na parede que não funcionava mais há mais de 20 anos. Isso eu ouvi de um ancião que saiu de lá. E um dia numa reunião de diretoria falou, gente, vamos tirar o relógio. Não, foi o irmão fulano de tal que deu lá nos primórdios da igreja, deixa ele lá. Meu Deus, a porcaria não serve para mais nada. Isso é jeito de honrar o irmão? Diz para mim, quanta coisa velha você tem em casa que não serve mais? Quanta roupa que você não usa mais? Quanto entulho? Por que nós não damos as roupas que não servem? Descansa, você não vai emagrecer tanto. Dá logo, abençoa alguém que está mais magro. Abandona. É só você observar faz quanto tempo que a roupa está na gaveta. Dá, abençoa alguém. Tem um monte de gente sem roupa e você com roupa parada na sua casa. Não, eu vou guardar essa bicicleta porque talvez um dia, abençoa alguém que anda realmente de bicicleta. Entenderam?
A gente vai entulhando coisas. Isso eu estou falando de objetos. E o que nós entulhamos na alma? Não, porque eu não consigo perdoar. Não quero perdoar. O verbo não é poder, o verbo é querer. Porque eu decidi odiar. Eu decidi que eu vou levar comigo para o túmulo. Já ouvi isso, ó. Quantos de nós decidimos levar algo para o túmulo? Uma dor, uma culpa, um ódio. Não pense que nós não podemos. Nós não queremos. Por quê? Porque temos dificuldade com mudança. Porque a hora que eu falar, vou perdoar, eu sei, preste atenção em mim. Quando eu disser, eu te perdoo, eu vou ser uma pessoa diferente. Todo mundo vai me olhar e falar, nossa, ele nunca falou isso. Pois é, o novo chegou na minha vida. Agora eu sou um homem de perdão. O que classificava Elias como um homem de Deus e um homem de operação naquela geração, de operação profética, é que ninguém podia saber o que Deus ia fazer. Ninguém. Porque ele estava conectado ao coração de Deus. Então essa é a segunda chave de mudança para as nossas vidas. Se nós desejamos que Deus governe, nós precisamos abandonar a resistência a mudanças. Terceira chave de libertação e crescimento: vencer o obstáculo do apego às convicções. Diga comigo, eu preciso vencer o apego a convicções pessoais. Atos capítulo 10. Esse texto fala de outros dois homens. Um se chamava Pedro, homem de Deus, apóstolo da igreja, que depois da ida de Jesus Cristo para o céu, se transforma num dos principais personagens de liderança na igreja. Esse homem é responsável por conduzir a primeira geração de igreja ao amadurecimento espiritual e a viver como corpo de Cristo na terra. Ou seja, fazer aquilo que Deus queria. Ele é um líder. O que ele fizer, as pessoas reproduzem. Entendem isso? O que ele fizer se reproduz nos seus filhos espirituais. O outro homem se chamava Cornélio. Não era crente, não era judeu, mas de alguma forma que a Bíblia não explica, Cornélio conheceu o Senhor. E Cornélio conheceu a vontade de Deus, sem conhecer a Escritura. Como pode? É como pensar hoje que tem gente muito mais crente do que muito crente que senta na igreja. E tem, hein? E tem. Eu conheço um bocado. De gente que não fala glória a Deus, que não reúne no culto do domingo, mas na hora de fazer justiça na terra, faz do que a maioria, muito mais do que a maioria de nós. Porque não é religioso. Quando Jesus Cristo diz, vinde benditos do meu Pai, para o reino que lhes está reservado, porque tive fome e me deste comer, tive sede e me deste beber, eu fico em dúvida se ele está falando dos crentes. Eu fico em dúvida se ele está falando da igreja que eu e você conhecemos. Gente que se assenta na cadeira. Que a igreja que Jesus Cristo pensa é a igreja que nós pensamos. Será que é? Será que nós temos tanta certeza que se Jesus voltasse agora, nós todos aqui nesse quadrado subiríamos e quem está aqui em volta ficaria? Não tenho tanta certeza. Porque o critério pelo qual nós julgamos essas coisas é o critério religioso. Mas ele não é religioso. Aquele que faz a vontade do seu Pai. Será que nessa manhã, eu e você temos a convicção, no nosso espírito, no nosso coração, que nós fazemos a vontade do Pai?
Então, quando Deus precisa usar Pedro, estou voltando a Atos capítulo 10, quando Deus precisa usar Pedro para fazer uma obra, para levar a Cornélio algo que Cornélio não tinha, Pedro tinha uma dificuldade. Porque a convicção religiosa de Pedro fazia com que ele pensasse que ele sabia o que era certo e o que era errado, o que Deus queria e o que Deus não queria. Então Jesus Cristo precisa falar com ele. E Jesus fala com ele por meio de uma visão. Nós vamos ler os versículos 9 a 16. Atos 10, verso 9. No dia seguinte, indo eles de caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas quatro pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas ele replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: ao que Deus purificou, não considere imundo. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Observe que Deus pega Pedro pela barriga. Diz o versículo 10 que ele estava com fome ele subiu para orar. E através da fome Deus falou com ele. Ele deve ter começado a imaginar churrasco, né? Imaginar carne cozida. E Deus deu uma visão para ele de animais que pela lei dos judeus, o judeu não poderia comer. E na visão, esses animais descem num lençol. E Deus fala assim: mata e come. E ele fala: não, eu não como essas coisas. E Jesus precisa falar 3 vezes com ele: estou mandando, mata e come. Não. É como se ele dissesse assim: você está enganado. O teu pai falou para não comer. Como pode um homem, irmãos e irmãs, discutir com Jesus Cristo? Mas ele discutiu com Jesus Cristo. E ele disse: eu sei o que eu tenho que fazer para você. E é isso, eu não vou comer. E na verdade o Senhor Jesus não estava preocupado com comida, com animal. Jesus estava preocupado com o preconceito que ele tinha para com uma pessoa que não era judia, Cornélio. Porque se Deus mandasse ele ir falar com Cornélio, ele diria: jamais conversei com alguém que não é judeu. Eu não vou entrar na casa desse mundo. Mas Deus já havia convertido o coração de Cornélio, mudado ele. E ele não era batizado, e ele não ouviu falar de Jesus, e ele não ia na igreja, mas Deus tinha feito uma obra na vida dele. Mas ele se vestia de maneira estranha, ele falava de maneira estranha, porque ele não conhecia as tradições. Mas Deus não precisou das tradições para mudar o coração de Cornélio, mas precisou remover a tradição da cabeça de Pedro, porque senão Pedro rejeitaria pelo seu preconceito Cornélio. Algo que nós precisamos entender num tempo de mudanças é que eu não entendo tudo, eu não sei tudo o que Deus vai fazer. Nem tudo aquilo que Deus quer fazer está na minha convicção. Diga isso comigo: nem tudo aquilo que Deus vai fazer já está na minha convicção. E a pergunta é: Deus pode fazer algo comigo do qual eu não tenha convicção? Convicção de certo ou de errado, de bom ou de mal? Será que Ele pode nos mover sem que eu consiga entender completamente o que Ele quer fazer? Será que Ele pode vencer uma convicção pessoal, interna que eu tenho? Será que quando a palavra fala comigo, eu sou capaz de deixar a minha crença? Porque as convicções pessoais, irmãos, aquilo que nós já entendemos da vida, aquilo que nós achamos que é bom e que é certo, podem se transformar no pior obstáculo para que nós conheçamos ao Senhor na nossa vida interior. Porque é do nosso governo, é poderoso dentro de nós e nós temos uma dificuldade imensa de soltarmos essas convicções pessoais. Algo que eu quero que você observe, que para mover a igreja, Jesus Cristo não estava preocupado com a tradição dos judeus. Ele não estava preocupado com o que os judeus iriam pensar. Ele não estava preocupado com as normas, ele queria mover o seu povo.
Ele queria alcançar pessoas que eram inalcançáveis para os judeus. Irmãos e irmãs, existe muita gente que é inalcançável para a igreja evangélica hoje, porque ela se tornou preconceituosa. Vou te dar um exemplo. Mês de setembro eu estava dando aula na Argentina. Eu terminei a aula, os irmãos estavam bem entusiasmados. Eu falei, abri para perguntas e uma moça me falou assim: pastor, qual você acha que é o grande desafio para o século 21 para a igreja? Eu falei, olha, eu não sei sintetizar tanto o grande desafio, mas eu vou te dar um exemplo de desafio. Chega uma moça aqui na igreja, ela se converte, chora maravilhosamente, ela é linda. Todo mundo fala, meu Deus, que moça linda. Glória a Deus. Os meninos já falam, aleluia, Senhor, minha varoa. Que é assim, né? Fica um bando de pescador esperando o peixinho entrar, né? É a minha prometida. Fica todo mundo feliz. Aí ela fica aqui 1 mês, 2 meses, aquele testemunho de quebrantamento bonito. Só que aí, um dia ela pede um gabinete pastoral. Chama o pastor, chama a pastora, senta, fala, queridos pastores, eu preciso confessar algo para vocês. Meu nome não é Cláudia. Meu nome é Cláudio. E quando eu era garotinha, eu fiz uma operação de mudança de sexo. E eu não tenho pênis, eu tenho vagina. Mas eu sou Cláudio. Eu estou arrependido do que eu fiz. Mas a minha pergunta é, o que eu faço? O que ela faz, irmãos? O que vocês fazem com ela? Ou com ele? Vocês batizam o Cláudio? Ou vocês batizam a Cláudia? Vamos procurar o pênis dela para colocar de volta? O que nós vamos fazer com essa criatura? Ela se arrependeu. Ela confessou pecado. Mas e agora? Qual que é o lugar dela? Todos os meses o hospital de base realiza dezenas de cirurgias de mudança de sexo. Fora ele, outros tantos no Brasil. E fora eles, outros tantos no mundo. Em algum momento, essa gente vai cair aqui. E a pergunta é, qual é a resposta que vocês têm? Qual é a resposta para elas? O que a igreja tem a dizer para essa geração? A nossa convicção? Não. Aqui não cabe, né? Não cabe, não pode. Aqui é todo mundo tão bonito, tão certinho. Olha que família bonita. E a Cláudia, que não tem útero? Você vai casá-la com um homem? Ou vai mandar ele casar com uma mulher? Nós nos sentimos tão distantes dessa realidade, irmãos, mas está aqui, ó, debaixo do nosso nariz. Sabe por que eles não estão aqui? Porque nós não vamos ali na Sinobelino falar com eles de madrugada. Não é porque eles não querem o evangelho, é porque essa porta aqui é muito estreita para eles. É muito pequena. Porque aqui é todo mundo muito bonito, muito certinho. Olha, tanta família bonita, não tem pecador aqui. Mas essa geração, nós não vamos lá. Alguns anos atrás, um menino que caminhava conosco, começou a ir de madrugada ali na Sinobelino, levar café para os travestis e orar com eles. E foi fazendo amizade e tal. E um deles ali, que era o líder, orou, aceitou Jesus. Aí falou assim, Agnaldo, o que você quer que eu faça? Você quer que eu vou para a sua igreja? Fazer o que lá? O que vocês vão fazer comigo? Você pode me dizer como que eu vou sobreviver? Vocês vão arrumar um emprego para mim? Você conhece alguém que vai me contratar? 2 peitão desse tamanho? Você conhece alguém que vai me dar serviço na empresa dele? E como que você espera que eu sustente minha mãe, minha avó e os meus 3 sobrinhos? Porque eles vivem da minha renda da madrugada. E aí, Agnaldo, o que eu faço? O que ela faz? Ou ele? Quem de nós vai se comprometer com essa criatura? Para nós entrarmos nisso, irmãos, nós temos que ter uma mudança de convicção. Nós temos que repensar o que é igreja. Temos que repensar o que é conforto, o que é comprometimento cristão. Os desafios que nos esperam não diz respeito a que tipo de música nós vamos cantar no futuro.
Quantos missionários nós vamos enviar? Mas qual é a nossa resposta como igreja a uma sociedade que está desmoronando em torno de nós? Mudança de convicção, irmãos, fala de nós repensarmos o porquê que nós estamos aqui dentro. O que nós estamos fazendo aqui, gente? Validando a nossa vida de conforto. Porque nós saímos daqui hoje e amanhã nós vamos viver para nós mesmos. A semana inteira, até o domingo que vem. E não vamos lembrar dos missionários, dos travestis. Mudança de convicção significa dizer destruir o Baal da idolatria, da tradição religiosa evangélica que tem habitado dentro de nós. E nos fazer pensar que enquanto nós dormimos confortavelmente, gente morre de fome. Sabe por que é que nós não nos preocupamos com os famintos da terra? Porque os nossos filhos dormem de barriga cheia. Comida sobrando. Mas enquanto você dorme de barriga cheia, gente dorme com fome. Eu temo, irmãos, que aquilo que nós chamamos de vida com Deus seja só o nosso conforto disfarçado. O Senhor está nos chamando para um tempo de mudanças. Eu creio nisso. Deus está falando de um tempo de mudança de cenário. Revoluções de transformação. Liberar de pessoas para obras maravilhosas. Transformações. Pregadores e pregadoras. Pregadores não de púlpitos, mas das suas cozinhas, dos seus lugares de trabalho, das ruas, sabe Deus aonde. Mas ele precisa encontrar corações alinhados, ministros de uma nova ordem. Eu trago essa mensagem nessa manhã, por tudo que eu estou ouvindo o Senhor falar, junto com os pastores Osni e Mercedes, junto com outros lugares e outras pessoas nesse tempo. Há um cenário mudando, há uma movimentação do Espírito Santo sobre nós. Mas nós não podemos ser pegos, desapercebidos e dormindo na luz. E eu encorajo você, eu desafio você a abrir sua vida para as mudanças de Deus. Amém? Para nós nos movermos nessa terra. Terminar com uma experiência que a gente teve muito, muito bonita, anos atrás, quando a gente estava pastoreando aqui em Rio Preto. O Renovo, ali perto da Curva da Galinha. E eu tinha conversado com um amigo meu, que é pastor aqui em Rio Preto também, eu acho que ele ainda está aqui, tá? E uma outra congregação, ficava 4 quadras de nós ali. E ele tinha falado comigo naqueles dias que ele estava tão mal, a igreja não estava bem, havia um peso. Quando nós chegamos no domingo à noite, mas me deu uma angústia, assim, eu fui lá começar o culto, né? E alguma coisa não fechava, sabe quando não estava bem, assim? Mas é aquela coisa da tradição, né? Tem que acontecer, então vamos acontecer. Mas quando chegou no fim do louvor, que eu peguei a palavra, aí não deu. Eu falei, irmãos, eu estou aqui, mas meu coração está muito triste. Sabe o pastor fulano aqui perto? Eles não estão bem. Eu estou muito preocupado. Se dependesse de mim agora, eu saía daqui e ia para lá orar com eles, porque eu sei que eles estão em culto lá. Aí um doido atrás de mim gritou, e por que nós não vamos? Aí eu falei, rapaz. Aí outro, vamos pastor. Aí o diácono já catou, já pôs o negócio na porta, já começou a baixar. Nós saímos em quase 100 pessoas pela rua, domingo, 8h30, 9 horas da noite, fomos andando. Coisa mais gostosa que eu já fiz no meu pastoreio. E quando eles menos esperavam, aquele cultinho frio, sabe, aquela coisa pesada, começa a entrar gente pelos cantos da parede, assim, e fomos entrando, e os irmãos ficam assustados, né? Outra igreja entrando dentro da igreja e tal, e eu fui entrando pelo meio, parou tudo o culto, ficou todo mundo... Aí eu fui lá, dei um abraço no pastor, e falei, nós íamos aqui orar com vocês. Vamos orar, para tudo, para a liturgia, vamos orar. Ei, irmãos, fogo caiu. Foi um mover de Deus tão gostoso. Tão gostoso. Foi o melhor culto que eu não fiz da minha vida. Porque Deus pôde nos mover em misericórdia naquele dia. Mais do que cultos.
Deus quer movimento e obras de justiça. Amém? 3 chaves para você vencer, então, os obstáculos ao teu desenvolvimento. Vencer o apego às tradições, vencer a resistência a mudanças e vencer o apego às convicções pessoais. Vamos ficar de pé e vamos orar.